Jesus vai dizer assim: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui hoje, no meio dessa viagem, para trazer esse vídeo para a gente meditar na palavra de Deus. Na verdade, eu quero meditar hoje se a gente realmente ama o nosso Deus, se a gente realmente ama o nosso Pai. Jesus, ele veio e ele resumiu os mandamentos. E se você pegar todos os mandamentos, você vai ver que ele resume realmente a primeira parte, que é o amor a Deus, e a segunda parte dos mandamentos, né? Quando a gente não trai alguém, quando a gente não assassina, a gente está amando ao próximo, porque a gente quer o bem do próximo. Então Jesus vai dizer assim: ame a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento. Esse é o maior mandamento de todos, seguido de ame ao próximo como a ti mesmo. Nesse momento aí, a gente já percebe que se a gente colocar Deus em segundo lugar, imagine em terceiro, imagine quando ele é resto, a gente já está cometendo o maior pecado de todos, gente. Porque Deus, ele é o primeiro lugar na nossa vida, ele é o primeiro mandamento e a gente tem que amar a ele acima de tudo, de todas as pessoas, de todas as coisas, de tudo que você faz nessa vida. O seu amor por Deus, Deus tem que ser prioridade em sua vida. Mas por que você está falando isso, pastor? Nos mandamentos tão simples, olha, eu vou à igreja, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu ajudo os pobres e agora eu vou continuar perguntando: Deus é primeiro lugar na sua vida? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo, ele vai falar na carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer assim, ó: não deixeis as vossas congregações, ainda mais quando perceberes que o dia do fim está próximo. Então, ele vai dizer, olha, já estava profetizado que o amor esfriaria, que a fé esfriaria, que viria a apostasia e muitos se desviariam da fé. Muitos deixariam de congregar. Mas não, pastor, eu congrego, E é disso que eu quero falar aqui hoje. Porque olhe bem, gente, a gente tem visto pessoas de dentro da igreja cheio de desculpas cheio de compromissos para não se adentrar junto com os irmãos, e Jesus está alertando: ame a Deus acima de todas as coisas. Eu, como pastor, percebo muito bem isso, não só na minha congregação, mas em todas as congregações no mundo inteiro. Então, vamos supor que o seu culto é num dia de domingo, um deles. E aí, você vai para a praia, você passa o dia todo na praia e depois você fala assim: olha, pastor, me perdoe, não consegui chegar a tempo ao culto. Ou então você aproveita para fazer compras, aproveita para fazer as unhas, aproveita para ir no salão, faz suas coisas que não tem pecado nenhum, e aí você volta, não é? E diz assim: ah, não cheguei a tempo ao culto, me perdoe, aconteceu um imprevisto, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, gente, não existe isso. Deus é primeiro lugar nas nossas vidas. Você tem um compromisso com Deus. Eu não estou dizendo aqui que essa hora do culto é o único momento de adoração a Deus, mas é um momento extremamente importante. Por isso que Jesus disse: não deixe as vossas congregações, não deixe de congregar. Mas vai muito além disso. Quer ver? Lá no Éden, lá quando Deus criou tudo ali nessa nova eternidade, Deus colocou o homem, a mulher no jardim. Adão significa ser humano ali, é o homem e a mulher, colocou no jardim, e Deus ia visitá-los ali no final da tarde, não é? Início da noite, quando o sol estava se pondo, Deus chegava lá para visitar. Ele tinha um horário marcado, era o culto de Deus com os filhos dele. Agora imagine, se Adão, se Eva, desse uma da gente hoje em dia. Ah, hoje eu não pude não, Senhor, porque eu estava ali arrancando as frutas ali e passei do horário. Ah, Senhor, não dava não, eu estava tirando o leite da vaca. Ah, Senhor, não dava não. Hoje, sabe, eu tinha um compromisso ali, precisei nomear aqueles bichos e não deu para chegar no encontro. Você pode estar achando isso ou engraçado, ou até mesmo algo surreal, mas é o que está acontecendo, gente. É o que está acontecendo hoje em dia. A gente coloca tudo em primeiro plano. Eu vou fazer isso. Então, se der tempo, eu chego na igreja. Olha, pastor, se der tempo, eu vou lá.
Não, gente, tem um horário com Deus, não é com seu pastor, não é com seus irmãos, é primeiramente com Deus. E em segundo lugar, com o pastor e com seus irmãos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um compromisso. Só que hoje, quando o pastor vai conversar assuntos como esse com a sua igreja, assuntos como o dízimo na sua igreja, assuntos como o Deus Mamon, que é o dinheiro na sua igreja, as pessoas se ofendem. Ah, mas deve estar me jogando indireta. Ah, mais isso e mais aquilo. Oh, meu Deus, se a gente vivesse naquela época que Paulo chegava e ele exortava cada um, ele exortou Pedro na frente de todo mundo. Gente, a gente precisa aprender a colocar Deus em primeiro lugar e parar com desculpas. Você tem o quê? 2 dias na semana, 3 no máximo, onde você vai à igreja, você tem um compromisso, primeiramente com Deus, depois com o seu pastor e os seus irmãos, e você marca tudo nesse horário? Ou, gente, é um horário sagrado, é um horário que você teve, que Deus está descendo ali para conversar com você junto, como igreja, porque a igreja não é você sozinho. A igreja sou eu e você juntos, já é uma igreja. Agora imagina com a quantidade de gente que a gente tem. Essa palavra aqui é mais para nos trazer um alerta para a gente não colocar mais Deus em segundo lugar nas nossas vidas. Não existe isso de não conseguir. Óbvio que existem as exceções. Eu estava doente, olha, foi aniversário de um pai, foi aniversário de meu filho. Às vezes ocorre, você avisa a sua igreja que estava esperando por você, olha, eu tenho esse compromisso aqui. Isso são exceções, não regras. Agora, resolver coisas, e se der tempo, ir para a igreja, ir para a praia, ir para uma ilha, ir para uma cidade, e aí, olha, se eu chegar a tempo eu vou na igreja. Você pode nem falar isso, mas você pode pensar isso. Você não está colocando Deus em primeiro lugar, e só subirá aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. E eu vou contar um testemunho para finalizar. Muitos de vocês sabem que eu morava nos Estados Unidos com minha esposa há muitos anos. E a gente foi convertido lá. A gente morou 5 anos nos Estados Unidos e 4 anos de convertido. O primeiro ano, Deus ainda estava me caçando e eu não tinha recebido ele. E aí, gente, a gente congregava numa igreja lá. E quando chegava assim, era domingo, os dias de culto inicialmente, e tinha um culto nas terça-feiras, que também estava lá, mas era um culto era mais reunião com os irmãos, uma célula. Mas do domingo era o culto propriamente dito. E era às 19 horas. E aí o que acontece, gente? Quando chegava, eu estava na rua, estava num shopping, eu estava no supermercado no domingo, e chegava mais ou menos 2 horas da tarde, aí minha esposa andava comigo, isso virou piada hoje em dia, mas uma piada santa, porque olhe bem, ela olhava para mim e disse, por que você está agoniado aí? Aposto que já está querendo se arrumar. Eu falava, olha, vamos para casa que já são 2 horas, está quase na horário do culto. Aí ela dizia, olhava para mim e dizia, Mal, ela me chama assim, como assim horário de culto? São 2 horas, o culto é só às 19. Não, amor, mas eu tenho que ir lá tomar banho, preparar o violão, porque eu tocava no culto também, era ministro de louvor, e preciso entrar em oração, preciso me vestir, e eu não quero me atrasar, vai que tem algum imprevisto. Será que a gente continua com esse primeiro amor? Será que até hoje, depois de 5, 10, 20 anos de convertido, você continua com essa mesma empolgação de ir para a casa do Senhor? Ah, pastor, a casa do Senhor sou eu. Ele disse que eu sou templo do Espírito Santo. Eu não preciso de paredes de pedra, não. Ei, você precisa. A gente não vive mais naquele tempo que a gente consegue reunir meia dúzia na casa de alguém. Aquilo ali é óbvio que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós somos igreja enquanto estamos em 2 ou mais. Mas aquele local dá uma sensação de pertencimento, de acolhimento. Se lembre, Jesus escrevia cartas por meio de Paulo para Corinto, não é? Para o povo de Roma, em Apocalipse, carta para a igreja de Laodiceia. Então tinha uma igreja ali, tinha uma igreja física ali. É necessário para a gente estar junto com os irmãos. Não deixe de congregar, não deixe as vossas congregações, ainda mais quando o tempo está chegando no fim. A gente tem um membro lá na igreja, eu nem gosto de chamar de membro, um discípulo, um filho de Deus, uma ovelha amada, que ele se converteu esse ano. Ele foi batizado, né, num córrego que passa assim, cruzando o mar,
uma coisa linda. Com 84 anos, ele recebeu Jesus. E aí, ele chegou na igreja e Dona Maria, que é a esposa dele, falou assim: pastor, olha, 2 horas da tarde o Milton já estava querendo se trocar e ele estava para cá, estava para lá, já pedindo para eu fazer a barba dele e querendo se vestir. Eu dizendo: Milton, está muito tarde ainda. Não quero me atrasar porque o pastor, ele está lá no horário, eu quero chegar antes do horário. Vejam só, aquilo que eu vivi nos Estados Unidos, eu estava vendo agora, num menino de 84 anos. Porque Deus, ele revigora as forças dos cansados, dos que esperam nele. Mas os jovens que não esperam se cansarão. Isaías diz isso. Não deixe as vossas congregações. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu falei aqui do congregar. Eu poderia citar várias outras coisas. As finanças, o tempo. Porque Deus é o primeiro lugar nas suas finanças. Ele é a sua primícia. Deus é o primeiro lugar no seu tempo. Não é quando acaba todo o tempo que você vai orar. Deus é o primeiro lugar em tudo na sua vida. E eu termino dizendo: coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e ame ao próximo como a si mesmo. E para aqueles que colocarem Deus em primeiro lugar na sua vida, sem interesses, vem recompensa dos céus. Porque Jesus promete: aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar receberá galardão de 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. Não faça por isso. Faça porque ele te amou primeiro, mas a promessa é certa. E as obras, gente, é que garantem os galardões. Amém? Que essa palavra toque o seu coração e você possa compartilhar com mais vidas para a gente acender essa igreja de hoje e ver o último avivamento antes do retorno de nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos e até o próximo, se Deus quiser.